e os dois tornam-se um. Esse é o título que nós escolhemos para o nosso encontro de hoje. Na verdade, o casal deveria, antes de se casar, compreender exatamente o que significa a união através do casamento. Mas, infelizmente, o mundo em que nós vivemos não nos prepara para isso, nem através de ensinos, nem através de modelos. O que é que a sociedade atual nos oferece? Um divórcio fácil. Há até um estudo para que o divórcio possa ser feito pela internet. Na verdade, o plano é que você possa casar de manhã e se divorciar à tarde. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito para o casamento. E é esse propósito, através da sua palavra, que nós queremos estudar no dia de hoje. Portanto, o plano de Deus, ao criar duas pessoas tão diferentes como o homem e a mulher, e o que é um mistério, duas pessoas tão diferentes, mas que se completam. O plano divino foi que os dois tornassem-se um. Isso não é uma coisa muito fácil, mas sem dúvida é possível dentro do plano de Deus. O casamento foi ideia de Deus, nós sabemos disso. Quem idealizou o casamento foi Deus. Gênesis 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vejam bem, a criação, desde o primeiro dia, ao terminar cada coisa que ele criava, Deus dizia, está bom, é bom, é bom. Mas no sexto dia houve uma coisa que não era boa. Deus criou o homem e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então, na verdade, Deus não fez o homem para ser sozinho. E é por isso que nós temos necessidade de uma companhia. E é por isso que nós sentimos falta de alguém. E é por isso que, à medida que nós crescemos e viramos adultos, nós nos sentimos incompletos sozinhos. Porque o plano de Deus foi que um fosse homem e mulher. Então, Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea. Há uma criatura semelhante a ele, mas extremamente diferente. E é aqui que está a beleza da unidade do casamento. Bem, o casamento foi ideia de Deus, em primeiro lugar, para acabar com a solidão do homem. Imaginem vocês, Jardim do Éden, algo maravilhoso, tudo perfeito, mas o homem estava sozinho. Os animais, cada um tinha o seu par. Ele tinha a companhia de Deus, mas ele se sentiu solitário. Eu costumo dizer que a mulher fez falta ao mundo antes mesmo de ser criada. Porque à medida que Adão começou a colocar o nome nos animais, Adão morava num bonito lugar, era o Jardim do Éden. Adão tinha um bom trabalho, um interessante trabalho, era nomear os animais, cuidar daquilo ali. Mas Adão se sentiu incompleto. Ao nomear os animais, Adão pensou, peraí, estou vendo todos com uma companheira. E para mim? Não tem ninguém para mim. Mas Deus disse, não é bom. Eu vou fazer uma companheira para Adão. Eu vou fazer alguém que possa completá-lo. E Deus criou a mulher a fim de proporcionar felicidade e não tristeza. Eu gosto de pensar naquele dia, quando Adão acordou do sono e viu aquela mulher. Uau! Vocês podem imaginar? Linda, perfeita. E Adão deve ter dito, nossa, é tudo que eu preciso. É tudo que eu gostaria de ter. É tudo que eu sonhei. Esse é o plano de Deus. Que a mulher complete o homem para trazer-lhe alegria, para trazer-lhe felicidade. Aí sim, estava completa a felicidade de Adão. O nosso Deus não mudou, os planos dele não mudaram. Apesar do mundo dizer que a família está fadada ao fracasso, apesar do casamento já não ser muito valorizado pela nossa sociedade, mas o plano de Deus ainda é especial para o casal e para o casamento. Isso exige uma união inseparável. E quando Adão disse, esse é osso dos meus ossos, então é algo que faz parte de mim, eu não posso tirar de mim. E é bom que a gente entre no casamento pensando assim. Uma união inseparável. Quando você deixa uma porta aberta para uma separação, seu casamento já começa minado. Sabe o que tem acontecido hoje? Homens e mulheres entram e saem de casamentos como se casamento fosse uma porta giratória.
É quase uma brincadeira. Alguns chegam a dizer, bom, nós vamos casar. Se não der certo, a gente separa. Com certeza vai separar, com certeza. Porque se você entra pensando que a separação é a solução, é lógico que o inimigo vai mostrar a você que não existe outra solução a não ser a separação. Por isso nós temos que cuidar muito da unidade da vida a dois. Como deve começar o casamento? E agora nós vamos chegar no ponto importante, que a Bíblia relata exatamente como é que deve ser o casamento. O casamento tem que começar com o abandono de todos os outros relacionamentos. É algo diferente, não é verdade? Nós temos que deixar os nossos relacionamentos. E a Bíblia é muito clara. Gênesis 2:24 diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam bem, quando Deus disse isso, Adão tinha mãe? Adão não tinha mãe, não tinha pai. Mas Deus disse, deixa o homem pai e mãe. Nesse texto está incluído todas as regras importantes para o casamento. E se você não se der bem no seu casamento, é porque você deixou de seguir algumas dessas regras. Pode ter certeza disso. Então, o casamento começa com o abandono de todos os outros relacionamentos. Esse texto tem 3 partes importantes. Primeiro, deixar. Deixar pai e mãe. Não é uma coisa muito simples, não é verdade? Porque esse é o maior relacionamento, o relacionamento mais importante da nossa infância, da nossa adolescência. Então, há um vínculo muito forte, há um laço muito forte nesse relacionamento. Mas a Bíblia diz que é preciso deixar. Você não consegue se unir se você não deixar. Olha a importância do texto. Para você se unir com a outra pessoa verdadeiramente, você precisa deixar. E só depois, nessa união, é que os dois tornam-se um, que é o plano de Deus. Vamos dar uma analisadinha em cada um desses textos. O que seria deixar pai e mãe? Queridos, deixar pai e mãe envolve um deixar geográfico. Há um ditado que diz, e ele é muito correto, quem casa, quer casa. Então, você nunca deve casar para morar com o pai e com a mãe. Nem de um, nem de outro. Porque isso não vai dar certo. Ah, mas é que a gente não tem muito dinheiro, vamos economizar. Pois economize de outra maneira, ou espere um pouquinho para casar. Mas é importante que, ao casar, o casal tenha a sua própria casa. Por quê? Porque esse começo de casamento é um período de adaptação. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Adaptação de personalidades. Imaginem vocês, cada um, ao deixar a sua casa, traz uma bagagem emocional. Vamos dizer que você traz uma mala. Ali estão seus hábitos, ali está a maneira que seu pai trata a sua mãe, ali está a maneira como o amor é expresso no seu lar, ali está a maneira como se resolvem os conflitos dentro da sua casa. Só que o seu parceiro, a sua parceira, o seu cônjuge, traz uma mala também, e normalmente é diferente. Agora, essas duas bagagens precisam se unir e formar uma bagagem só. Agora é uma mala só. E para isso, alguma coisa tem que ser descartada. Então, a gente tem que deixar mesmo o pai e mãe e vir para um ambiente. A sua pode ser uma casinha pequena, pode ser com pouca coisa, mas é a casa de vocês. É ali que vocês vão aprender a lidar um com o outro. É ali que vocês vão aprender como conviver um com o outro. É ali que você vai ser a dona da casa e você vai ser o líder do lar. Do contrário, você vai estar sempre na casa da mamãe ou na casa da sogra. Segundo deixar, é o deixar financeiro. Se você não tem condições de sobreviver, o casal, e depende de mesada dos pais, não case. Não case. Você precisa saber que você tem que se manter. Os pais até podem ajudar, mas você não pode depender deles. Você não pode contar com isso. Então, você tem que ter condições de se sustentar, de sustentar a família. E o terceiro deixar é o mais importante e é o mais difícil. É o deixar emocional. Sabe o que é o deixar emocional? É verdadeiramente e finalmente cortar o cordão umbilical. É você não ficar naquela dependência de pai e de mãe, a ponto de brigou, ai mamãe, ele brigou comigo, vou para casa. Ai mamãe, ela tá terrível, não estou aguentando a comida que ela tá fazendo, vou comer um pouquinho aí. Para com isso.
Deixar emocional é você se desligar. Sabe o que passa a ser a pessoa mais importante da sua vida? Não são seus pais. E não pense que quando a Bíblia diz deixar, é para você abandonar os seus pais. Claro que não. Porque há um mandamento que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então você deve sempre honrar, respeitar, tratar bem os seus pais. Só que o foco tem que mudar. Só que a coisa mais importante a pessoa mais importante não é sua mãe, não é o seu pai, é o seu cônjuge. E se assim não for, o casamento não vai dar certo. Pode ter certeza disso. É claro que nós pais precisamos também aprender com isso, né? Mas acontece com muita frequência, mais frequência do que deveria. Casais com anos de casamento e não conseguiram deixar emocionalmente. Eu li certa vez uma história que eu achei extremamente interessante. Numa casa, uma amiga veio visitar o casal que tinha acabado de casar a filha. Enquanto estavam conversando, o telefone tocou, a mulher foi atender e um pouco apreensiva ela disse para o marido: querido, vá ouvir na extensão. E falaram baixinho e a ligação se prolongou. E a amiga que estava visitando ficou um pouco preocupada. Mas o que está acontecendo nesse telefonema? Um telefonema tão longo e tão baixinho, o que é isso? Enfim, depois de algum tempo o casal voltou e a amiga perguntou: tá tudo bem? Não, tá tudo bem, era a nossa filha que acabou de voltar da lua de mel. Ah, sim? E teve a primeira briga feia com seu marido. Oh, a amiga ficou... Pois é, ela ligou pedindo para voltar para casa. Aí a amiga ficou mais chocada ainda. Acabou de chegar da lua de mel, teve a primeira briga, pedindo para voltar para casa. Mas e aí? E o pai disse: e aí? Eu disse: filha, você já está em casa. Aí é a sua casa. Oh, se nós tivéssemos mais pais assim, nós teríamos menos separação. Queridos, não resolvemos os problemas da vida a dois voltando para a casa dos pais. Não. Nós resolvemos a dois. O deixar emocional é você resolver com seu cônjuge e não ficar compartilhando os problemas e as dificuldades da vida a dois. Agora, o que significa unir-se? Primeiro você tem que deixar. Você não pode se unir se você não deixar. Se você não deixar os pais, você não consegue se unir ao seu cônjuge. O foco não é mais não é mais o pai, não é mais a mãe. O foco é o cônjuge. Como se unir? Primeiro, essa é uma união diferente de todas as demais. Sem dúvida que é diferente. Pessoas diferentes, de lugares diferentes. Fico pensando, meu Deus, como é que Deus pôde trazer um homem lá do Rio Grande do Sul? Nós somos de culturas diferentes, meu marido e eu. Não é fácil, é possível que aqui haja isso também. Porque alguns se encontram aqui no colégio, um de um lado, outro de outro. Isso gera um pouco de conflito. Nós temos que aprender a administrar a vida, mas sabendo que a união, apesar de ser uma união diferente de todas, porque quando você não escolhe seu pai e sua mãe, quando você chega, você já nasceu naquela família. Você não pode dizer: não quero ficar nessa família não, quero ir naquela da vizinha. Não, você nasceu ali, pronto. Mas o seu parceiro, o seu cônjuge para a vida, esse você pode escolher. E essa escolha, você tem que lembrar que é uma união diferente das demais. No entanto, é uma união para a vida toda.